Hoje nós vamos falar para você o que fazer quando nenhuma ferramenta funciona. Quando nenhum esforço humano funciona. E é exatamente você ir para o altar. Você se colocar no altar. Quando a gente fala em altar, altar não é apenas essa plataforma mais alta aqui para o pastor pregar. Não. O altar, ele simboliza Deus. Quando você vê, o Salmo 43 fala sobre isso. Coloca o versículo para mim, por favor. Salmo 43. O rei Davi falou assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Quer dizer, o altar é o símbolo de Deus. Ele representa Deus. É um ponto de encontro entre o Criador e a criatura. E o altar está presente desde o Gênesis até o Apocalipse, porque é o símbolo de Deus na terra, e até no céu fala de altar. Então, o que significa ir para o altar? Irei ao altar. O que significa ir para o altar? Ir para o altar significa você entregar nos braços de Deus, representado pelo altar, entregar nos braços de Deus aquelas coisas que você não pode, ninguém pode resolver com força humana, com os seus braços. Eu estava pensando que muitos problemas são problemas que você consegue, por exemplo, atenção. O meu marido não me dá atenção. Você consegue aprender isso. O marido vem aqui, ele aprende, olha, é importante dar atenção à sua esposa, e ele consegue aprender. Muitos problemas, conflitos são fáceis de resolver com conhecimento. Mas a maioria dos conflitos tem um teor espiritual. A pessoa até tem o conhecimento, ela até sabe, não, eu preciso dar atenção à minha esposa, mas ela não consegue. São as teorias, né? O mundo está cheio de teorias. Por que as pessoas têm muito conhecimento hoje e a gente não vê o resultado desse conhecimento? A gente não vê as pessoas sendo pessoas melhores por causa do problema espiritual. O teor é o conflito espiritual. É um lugar que tem aqui, um vazio que tem aqui nas pessoas, que só Deus pode resolver. Então, a gente vê que às vezes as pessoas assistem os programas, vêm nas palestras, assistem pelo Univer, tem muito conhecimento. A gente sabe que tem pessoas até que dão conselhos para outras, conselhos que elas aprendem aqui na Terapia do Amor, no livro Casamento Blindado, tudo que ela tem aí disponível para elas, mas elas não são felizes no amor. Quer dizer, só conhecimento não vai resolver o seu problema. E a impressão que você tem quando você tem conhecimento é que você já sabe, então você faz, mas não é assim. Na prática, no dia a dia, você não faz. Então, por exemplo, um problema, né, muito comum, o ciúme. Você sabe que você não pode ter ciúme, porque quando você tem ciúme, você mostra a sua insegurança, você atrapalha o relacionamento, você se diminui, né? Você também não gosta de ter ciúme, faz mal, vocês brigam, às vezes é besteira, mas você não consegue resolver o problema do ciúme. Mas também é porque... Sabe, Cris, é que hoje em dia os homens, as mulheres, não, o problema é espiritual. O problema se resolve no altar. Por mais que o seu marido, a sua esposa, faça de tudo, sabe, que ela ande na rua assim, com uma viseira,
que ela saia da rede social. Já vi pessoas saírem da rede social, não terem rede social, né? Para evitar problemas de ciúme, e mesmo assim não adianta, o ciúme está ali no meio deles. Quer dizer, é um problema espiritual. O problema espiritual não se resolve com conhecimento. O problema espiritual se resolve espiritualmente, ou seja, com Deus. O altar, eu vou mostrar para você aqui que o altar, Deus rejeita as ferramentas humanas na construção do altar. Olha só, ele diz assim: e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás instrumento de ferro sobre elas, de pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Quer dizer, para fazer o altar não podia usar ferramentas, nenhum instrumento sobre essas pedras tinham que ser brutas. E outra passagem diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Quer dizer, o lugar da bênção ali no altar. E Deus falando ali sobre essa bênção. Então, quer dizer, o altar, ele rejeitava ferramentas humanas. Quando alguém construiu o altar, tinha que usar pedras brutas. Assim como no templo, o primeiro templo construído por Salomão, também diz o texto sagrado que eles não podiam usar instrumentos, nenhuma ferramenta dentro do templo. Eles tinham que usar a ferramenta longe e não podia fazer nenhum barulho dentro do templo. A construção do templo tinha que ser silenciosa. Por quê? Isso representava o quê? Representava, primeiro, reverência, respeito. Não usar ferramentas no altar quer dizer, eu respeito a criação de Deus. As pedras brutas foi Deus que fez, foi a natureza. Então eu estou respeitando Deus da forma que Ele é, da forma que Ele age. Eu não estou tentando mudar Deus do meu jeito, que é o que a gente faz quando às vezes pega uma pedra bruta e começa a querer, né, mudar o formato daquela pedra. Às vezes as pessoas vão querendo mudar Deus, a forma delas, ao jeito delas. Quer dizer, a pessoa não olha para a criação de Deus, o que Deus fez. Quem criou o casamento? Não foi Deus? Mas você já ouviu alguém falar mal de casamento? Já ouviu falar? As pessoas falam, casar para quê? Casar não é nada e tal. Longe de mim casamento. O que as pessoas estão fazendo? Sem saber, sem consciência. Elas estão rejeitando a criação de Deus. Rejeitando Deus. Então, não usar ferramentas humanas no altar significava, eu respeito o que Deus fez. Primeira coisa. Segunda coisa, é não usar a força do braço. O que significa você depender do altar, depender de Deus? É você entender o seguinte, olha meu Deus, finalmente eu me dou conta, eu entendi que eu não posso fazer isso por mim mesmo, eu não posso resolver isso, esse meu problema, eu não posso resolver com a minha força, com a minha inteligência, com a minha sabedoria, lendo um livro, estudando, buscando alguém, um outro ser humano, eu não consigo, ninguém consegue, eu entendi. Então eu pego agora, eu desisto de lutar, eu desisto de tentar com as minhas forças e passo a confiar em Ti, que o Senhor vai resolver o que eu não posso resolver. Isso é ir para o altar. Deus não aceitar ferramentas no altar significa, deixa comigo. Não fica mais tentando com a força do seu braço, dá uma ajudinha para mim. Quantas vezes você tentou ajudar Deus? Quantas vezes você não confiou, se apressou, correu na frente e disse assim para Deus, não, Senhor, agora deixa comigo que agora eu resolvo. E você foi lá e fez do seu jeito.
Você se apressou, se relacionou com uma pessoa que não deveria ter se relacionado, porque você não conseguiu esperar, você não confiou que Deus ia mostrar para você a pessoa certa. Então você foi lá, ajudou Deus e achou uma pessoa do seu jeito, do seu gosto. E aí sofreu. Quer dizer, você não dependeu do altar, você dependeu do seu braço. Quantas vezes você usou de táticas, de estratégia para resolver problema no seu casamento? Não, agora eu vou ser duro. Não, agora eu vou ser rigorosa. Agora eu vou tratar mal. Não, agora eu vou tratar bem. Vou pagar a viagem. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tentou usar de estratégia e não resolveu. Por quê? Porque você não colocou Deus à frente. Então, esse relacionamento nosso com o altar significa essa dependência. Eu não posso, eu não consigo, mas eu preciso que o Senhor tome a frente e me ajude. Quando a gente faz isso, a gente se rende para Deus, Ele então pode entrar, agir e fazer mais do que a gente imagina. Muito mais. Todos os testemunhos que você vê de restauração, do que Deus fez, que a pessoa recebeu o Espírito Santo, você vê que Deus fez mais pela pessoa do que ela jamais imaginaria um dia ter. Porque é assim que Deus age. Ele faz infinitamente mais e melhor do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas quando a gente se coloca ali no altar. O altar, ele faz você estar dentro da responsabilidade de Deus. Porque você está se entregando para Ele. Então, Ele fica responsável pela sua vida. Então, tudo que você precisa, toda dificuldade, toda fraqueza, Ele vai te ajudar. Porque você deu a sua vida para Ele. Mas quando você não dá, você tem aquele relacionamento com Deus assim, de domingo, sabe? Ou de Páscoa. Você vai na igreja na Páscoa. Ou você fala lá na sua rede social, você fala de Deus. Mas o seu relacionamento com Deus é tipo assim, Ele lá longe e você aqui embaixo. Então, você é como se você estivesse solta nesse mundo. Você está sozinha. Você está sozinho. Tudo você vai ter que fazer sozinho. E muita coisa você não consegue fazer. Por exemplo, resolver trauma. Você não consegue resolver um trauma. Como é que você vai resolver? Aí fica lá, indo nos especialistas, fica lá anos no especialista lá, mas não resolve o trauma. Então, você está fazendo tudo dentro da sua capacidade, dentro da capacidade humana. Mas nós sabemos que o homem não consegue resolver tudo. Tem muita coisa que o homem não consegue resolver. Então, quando você coloca a sua vida no altar, acabou. Para concluir, olha as palavras do Senhor Jesus. Ele disse, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A oferta aqui, que é o que se coloca sobre o altar, representa quem? O que a oferta representa? Representa a pessoa, o ofertante. O altar representa quem? Deus. Então, quando a gente coloca a oferta no altar, quer dizer, a gente está colocando a vida nos braços de Deus. Quem é maior, você ou Deus? Deus. Tem certeza, né? Muito bem. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não se preocupe, o altar é maior que você, eu sou maior que você. Se você colocar a sua vida nas minhas mãos, esse problema é grande para você, mas eu sou maior que você. E eu sou maior que o seu problema. Qual o tamanho do seu problema? Ah, bispo, meu problema, olha, não sei se tem jeito, não acho. Talvez você fale que não tem jeito, mas é grande para você, mas não para ele. O que você precisa fazer? Pega a sua vida, a sua oferta, que é a sua vida, coloca no altar. Quem é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Não, o altar que santifica a oferta é maior. Então, a minha oferta de vida com os meus problemas vão ser santificados pelo Deus que está no altar. Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai santificar, quer dizer, Ele vai tirar o que não presta, a sujeira, tudo que não presta, e vai me dar a vida que Ele prometeu.
E isso é tão forte que ele fala sobre o marido e a mulher incrédulos. Olha só. Porque o marido descrente, quer dizer, o que não crê em Deus, você que é casada com um homem que não crê em Deus, é o quê? Santificado pela mulher. Qual mulher? Obviamente a mulher que está no altar, que foi santificada pelo altar, que se fez oferta no altar. E a mulher descrente, você marido que tem a mulher descrente, é santificada pelo marido. Qual marido? O marido que está onde? No altar, santificado pelo altar. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quer dizer, os filhos também são santificados. Quer dizer, uma pessoa que tem a vida, uma pessoa da família que tem a vida no altar, santificada pelo altar, ela se fez oferta e o altar santificou a vida dela, essa pessoa santifica toda a sua casa. Você pode estar morando com a pessoa incrédula, por enquanto. Ele é incrédulo, ela é incrédula por enquanto. Seus filhos são incrédulos por enquanto. Mas se você se mantém no altar, o altar te santifica, e você santifica essa pessoa. Quer dizer, você passa a luz para essa pessoa. Se você é oferta para Deus, você entregou sua vida para Deus. Sua vida não é mais sua, é responsabilidade dele. Então, isso aqui que nós estamos falando para você, isso aqui é para transformar a sua vida. Isso, se você colocar isso em prática, isso muda a sua história. Você solteiro, querendo encontrar uma pessoa, você não pode. Você pode fazer a sua parte, mas a pessoa realmente, entre 8 bilhões de pessoas, quem vai ser aquela pessoa? Deus sabe, só Ele sabe. Sim ou não? Só Ele sabe. Ele vai trazer aquela pessoa que vai ser melhor do que você imaginava. Você casado, só Deus pode resolver a sua situação. Vocês têm uma história aí difícil no passado de vocês, só Deus pode ajudar vocês a perdoarem um ao outro, se perdoarem, olhar para frente e fazer desse passado aí um testemunho, que quem ouvir vai dizer, puxa, milagre. Só Deus pode fazer isso. O que nós vamos fazer? Preste atenção. Quinta-feira que vem, essa semana, você vai fazer um inventário da sua vida. Um inventário da sua vida. O que é o inventário da sua vida? Você vai pegar as coisas da sua vida que você não consegue resolver, que você gostaria de esquecer, que essas coisas não mais pesassem sobre você. Você gostaria de esquecer, você não vai ter amnésia, mas que elas não mais te afetassem. Você vai escrever um inventário aqui, você vai ficar com essa folha, se você puder carregá-la com você, ou não sei se você vai deixar na tua cabeceira, mas você tem que vê-la todo dia. E você tem que escrever, você provavelmente não vai escrever tudo de uma vez. Você vai lembrar algumas coisas hoje, amanhã Deus vai te mostrar outras coisas, você vai fazer um inventário dessas coisas que você precisa entregar para Deus no altar. Entregar. O que você vai entregar? O que você não pode resolver. Ninguém pode resolver. Tem um problema que você está resolvendo? Não coloca. Você pode resolver? Tá certo, só questão de tempo. Mas se tem algo que você não pode resolver, isso aqui você vai colocar. Olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, a ansiedade me toma conta. Coloca aqui. Eu tenho medo de morrer solteira, de morrer, ficar titia, de não encontrar ninguém. Coloca isso aqui. Meu marido fez algo que eu consegui perdoar. Coloca aqui. Tudo que você tem carregado, que você não consegue resolver, você vai colocar aqui. Seu pai, sua mãe, relacionamento com os pais. Você tem um complexo do seu corpo. Coloca aqui. Amém? Você olha no espelho e vem aquela voz assim, a voz de pessoas que falaram para você. Seu nariz é assim, você é muito isso, você é muito aquilo. Coloca aqui. Você não precisa mostrar essa folha para ninguém. Você não precisa nem colocar o seu nome se você não quiser. Deus sabe que é você. E você então vai trazer quinta-feira que vem para colocar, adivinha onde? No altar. Não tem outro lugar. Você vai colocar no altar. E com essa folha, a sua vida,
Sua vida, a oferta. O altar santifica a oferta. O altar é maior que a oferta. Então você vai colocar a sua vida aqui, junto disso aqui que você vai apresentar para Deus. E você vai fazer com Deus esse pacto, o pacto de que Ele vai ser responsável por você daqui para frente. E aí você vai dobrar e trazer quinta-feira que vem. Amém? A sua vida é a sua oferta. Você vai colocar uma oferta representante da sua vida. Eu não vou dizer para você valor, isso é uma coisa pessoal. A gente entende pela palavra de Deus que a nossa oferta no altar tem que ser uma expressão de reverência, de respeito. Quando a gente oferta uma coisa para Deus, a gente oferta o melhor. Se você vai dar um presente para uma pessoa que você ama, você procura dar o melhor que você tem, não é isso? Então o altar, ele precisa ser honrado. Então daquilo que você tem, o que é que você vai oferecer? Você ora, você pede a Deus e Ele vai te orientar. E você vai apresentar a sua vida representada na oferta que você vai colocar ali. Honre a Deus. Honre a Deus. Não despreze o altar. Honre o altar, que o altar vai te honrar de volta.